Salve, salve, queridos e queridas. Aqui é o professor Giba e nós estamos reunidos aqui para mais uma aula de história e hoje a gente vai começar com história do Brasil, né? Antes do vídeo começar, eu peço para você deixar seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda o vídeo a ganhar relevância e ajuda, né, o canal, eu também acabo incentivando a produzir mais conteúdos importantes aí para você estudar para o vestibular, para você estudar para o concurso público, beleza? Conto com você. Antes do vídeo começar também, gostaria de deixar uma dica, o vídeo vai correr e se você precisar parar, pausar, pausa, anota e depois despausa e dá continuidade aí, pelo menos nessa forma, nessa tecnologia, você tem a oportunidade de parar o vídeo e recomeçar a hora que você quiser, beleza? Vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar sobre expansão marítima, né? E para começar a falar sobre expansão marítima, a gente tem que falar sobre a formação do Estado de Portugal, que se dá ali no contexto de cruzadas no século XI. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares com apoio da igreja, com a presença também de nobres europeus, reis europeus, entre outros membros da sociedade europeia, com o intuito de recuperar lugares santos para o cristianismo, para a cristandade, no Oriente Médio e também dentro da Europa. No Oriente Médio a gente tem ali Jerusalém, que era o alvo dos cruzados, e dentro da Europa nós vamos ter os europeus ali na tentativa de expulsar os muçulmanos da região da Península Ibérica. Essa tentativa de expulsar os muçulmanos da região da Península Ibérica ficou conhecido como Guerra de Reconquista e começou ali também por volta do século XI. Como resultado dessas guerras de reconquista, surgiram no norte da Europa os chamados reinos católicos, Castela, Aragão, Navarra, e mais tarde vão surgir os estados de Portugal e Espanha. Por volta do ano de 1139, um nobre europeu chamado Dom Afonso, ele decreta a independência do condado de Portucale por volta de 1139. A partir daí, fortaleceu-se muito uma nobreza portuguesa, uma realeza, podemos dizer ali o poder monárquico em Portugal se fortalece muito, e por conta do comércio marítimo que passava pela costa de Portugal, nós vamos ter também um fortalecimento de comerciantes portugueses. Com o passar do tempo, por volta do século XIV, o último rei dessa dinastia, a dinastia borgonhesa, morreu, Dom Fernando. E o parente mais próximo dele, que era o rei de Castela, passou a reivindicar o trono de Portugal, o que gera uma terrível guerra civil. Durante essa guerra civil, nós vamos ter ali um filho bastardo de Dom Fernando, Dom João de Avis, juntamente com o apoio de uma burguesia portuguesa que se unem, e a população portuguesa também acaba se unindo nesse movimento, que resulta na chamada Revolução de Avis. Como resultado dessa Revolução de Avis, como consequência disso, nós teremos a elevação ao trono de Dom João de Avis como rei de Portugal, dando início a uma nova dinastia, a dinastia Avis. A partir dessa dinastia, nós vamos ter ali uma convergência de interesses entre nobres, rei, e também a burguesia portuguesa em prol da busca de novas rotas do comércio de especiarias que vinham da Ásia. Lembrando que na região do Mediterrâneo, essas rotas de comércio já eram dominadas por genoveses, venezianos e também pelos turcos otomanos, quando tomam Constantinopla em 1453. Sendo assim, Portugal precisa encontrar uma nova rota marítima. E a coroa portuguesa, a monarquia portuguesa, investe então no chamado périplo africano. O périplo africano nada mais foi do que expedições marítimas que contornavam a África em busca de um caminho para as Índias. Esse périplo africano dura mais ou menos 80 anos e tem algumas etapas, como a conquista de Ceuta em 1415, a conquista do Cabo do Bojador em 1460 e por volta de 1483, Bartolomeu Bueno Dias, ele ultrapassa o Cabo das Tormentas, que depois fica conhecido como o Cabo da Boa Esperança, que era ali a região limítrofe, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e o caminho, né, a rota que teria como chegada ali a região das Índias, Goa, Calicut, né? Sendo assim, então, nós vamos ver que fatores como o fato de Portugal ter centralizado a sua monarquia já a partir do século XII, outro fator importante foi o fortalecimento da burguesia portuguesa, dos comerciantes portugueses, a presença de uma mentalidade cruzadista, desejosa em expandir a fé cristã para outras regiões, foram fatores ali convergentes
para o incentivo dessas expedições marítimas. Nós também temos algumas características, alguns fatores que são de ordem científica, racional, como no século XV, onde se vivia o renascimento científico, teremos o desenvolvimento de cartas náuticas, portulanos, cartografia, o desenvolvimento do quadrante, que era um instrumento de navegação, o desenvolvimento da bússola, o desenvolvimento do astrolábio, que é outro instrumento de navegação, além do desenvolvimento da caravela, que era um veículo leve, de fácil mobilidade, diferente dos pesados navios mercantes de Gênova e Veneza, que possibilitava aos portugueses terem acesso a baías, a enseadas, e durante os 80 anos de périplo africano, os portugueses testaram muito essas embarcações. Como resultado de todo esse processo, né, nós teremos ali em 1498 a chegada de Vasco da Gama a Calicut, a Goa, na região da Índia, estabelecendo os primeiros contatos comerciais com os orientais. Essas especiarias eram as mais variadas, como seda, pimenta, porcelana, cravo, inúmeros, canela, inúmeros temperos que poderiam ser vendidos, comercializados dentro do continente europeu. Sendo assim, isso aumenta o interesse de Portugal em dominar essa rota que contornava o continente africano. No entanto, você vai ter outras nações, né, buscando essa expansão marítima, principalmente a Espanha, que em 1492, através da viagem do navegador genovês Cristóvão Colombo, chega à região da América Central, a ilha de São Salvador, e consequentemente os espanhóis acabam encontrando um novo continente, um novo território, o que gera uma disputa entre as duas nações ibéricas católicas, porque o catolicismo era muito presente nessas monarquias. Sendo assim, o próprio Papa da época, Alexandre VI, intermediou uma divisão entre Portugal e Espanha, que resultou na divisão não só da América, mas em outros territórios mundo afora. Essa divisão, que ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas, fez com que a Espanha ficasse com tudo que estivesse a leste desse meridiano e Portugal ficasse com todas as terras, todas as terras a leste desse meridiano ficariam com Portugal e todas as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas ficariam com a Espanha. O resultado desse tratado, então, fez com que, entre outras terras, Portugal também adquirisse uma parte da América que nós conhecemos como América Portuguesa, que mais tarde vai se chamar Brasil. Consequentemente, por volta do ano 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, ordenou a Pedro Álvares Cabral que se distanciasse daquelas rotas que os portugueses já vinham fazendo desde o início do século XV, e a partir desse distanciamento observasse a presença de terras no Atlântico Sul. Isso nos mostra que a descoberta do Brasil foi algo intencional e não ocasional. Como resultado disso, Pedro Álvares Cabral chegou na região do Monte Pascoal, mais tarde, porque ele chegou na época da Páscoa, né, e mais tarde chegou à região de Porto Seguro, né, na atual Bahia, onde foi realizada a primeira missa e onde o escrivão, né, o escriba da esquadra de Cabral, chamado Pero Vaz de Caminha, escreveu o primeiro documento da nossa história. Passado alguns dias, Cabral deu início novamente à sua viagem, reiniciou sua viagem na direção das Índias, onde deveria confirmar a rota, né, do Vasco da Gama. Como resultado desse processo, o Brasil ele vai ficar mais ou menos 30 anos sem ser colonizado, de 1500, quando a esquadra de Cabral chega aqui no território, até 1530, porque Portugal estava muito mais interessado no comércio com as Índias do que explorar o território, até mesmo porque a Carta de Caminha demonstra ali que não havia ouro, não havia nenhum metal que naquele momento pudesse ser usado para a exploração colonial. Sendo assim, os portugueses durante 30 anos objetivaram o comércio com as Índias e a exploração de alguns produtos aqui no litoral, entre esses produtos o pau-brasil. No entanto, o Brasil não foi colonizado. Em 1530, diante de uma ameaça de perder o território de outras nações europeias que passavam a questionar o fato de Portugal não colonizar a América Portuguesa, isso pressionou a monarquia portuguesa a criar um projeto de colonização. Sendo assim, em 1530 nós vamos ter a primeira expedição colonizadora organizada por Martim Afonso de Souza, que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar que serão cultivadas aqui, e consequentemente isso vai tornar a colônia brasileira durante um período uma colônia de exploração agrícola. Mas queridos, essa foi a nossa aula, espero ter te ajudado.
Na próxima aula, então, a gente vai continuar com outros assuntos de história do Brasil. Espero que tenha gostado. Um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê na próxima. Fui!